grupos, 11 grupos, na verdade. Vou tirar o último. Mas 10 grupos, já tem cada um o seu artigo. Tudo que está escrito aqui, está escrito lá na atividade, só que eu quero explicar aqui para vocês, tá? Então, cada grupo tem seu artigo, sendo que esse deverá ser lido e interpretado, tá? Falta um R. A apresentação será por sorteio do número do grupo, bem como o nome. Esse número do grupo não vai mais ser por sorteio, porque a gente já teve o número do grupo, a gente já organizou, os da quarta e os da quinta devido aos plantões, né? E um componente vai representar o grupo. Caso esse componente não tenha áudio, não tenha isso, não tenha aquilo, a gente vai sortear outro que tenha, e aí as minhas perguntas eu vou direcionar para algum componente do grupo, né, sobre o artigo, sobre o que achou do artigo, sobre ou alguma dúvida que eu tenho na apresentação de vocês. Se o componente não tiver áudio, ele vai escrever para mim ali no chatzinho, ok? O grupo terá no mínimo 20 minutos para apresentar e no máximo 30, tá? O ideal é 20, gente, porque até posicionar e tal, e também não é um trabalho muito extenso, tá? Ele é mais trabalhoso para ler, isso sim. A apresentação deverá ser feita por PowerPoint. Eu vou dar o modelo do PowerPoint para vocês. Vocês vão copiar as coisas do artigo e escrever as coisas do artigo neste PowerPoint. Ah, pode trocar o fundo? Pode. Pode botar figurinha? Pode. Pode botar frufru? Pode. Mas tem que ter conteúdo, tá? Ele deve ser salvo em PDF para poder rodar no Blackboard. Alguns PowerPoints rodam só no PowerPoint mesmo. Mas se você salvar em PDF, eu acho que fica melhor, tá? Às vezes desformata um pouco. Então, tentem, sem ser PDF, tentem com PDF. Vocês sabem carregar ele, se não souberem, me mandem, que eu carrego para vocês. Não tem problema. O que é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa avaliação, tá? Uma lâmina vai ter o título do artigo, com os autores, o ano, a editora, se houver, tem uns que não tem editora, tá? A justificativa do artigo na ideia dos autores, o porquê que eles fizeram esse artigo, o que eles viram de problema, o que eles quiseram pesquisar, o que eles acharam de relevante, ou a preocupação dos autores em relação a esse artigo, tá? Depois vem outra lâmina com a metodologia. Dentro da metodologia, tem tudo isso aqui que eu vou ler agora abaixo. O tipo de estudo. Por exemplo, esse estudo foi um quantitativo. Quantidade é número. Então, tantos por cento era o branco, tantos por cento era o rosa, tantos por cento tinha 60 anos, tantos por cento tinha 80 anos, tá? Me traz um pouco d'água, por favor. Dessa maneira também, ó, quantos por cento tinha problema de atividade da vida diária, né? Tantos por cento. Isso é um estudo quantitativo, quantidade. Eu vou trabalhar com números. O qualitativo, que é qualidade, não quantidade, o qualidade, são feitos por falas. É quando o estudo é feito através de entrevistas. Eu vou lá e entrevisto 10 cuidadores de idosos. Então, eu gosto de cuidar de idoso porque eles são carinhosos. Eu gosto de cuidar de idoso porque eles não incomodam. Porque eles são carentes. Então, isso são falas, né? E isso é qualitativo, tá? Ou a revisão bibliográfica. O que é um artigo de revisão bibliográfica? É quando eu não pesquiso, eu como autora não pesquiso, e eu pego vários autores que falem sobre um assunto num determinado período, por exemplo, de 2010 a 2020, pego esses artigos e coloco eles todos na minha revisão bibliográfica, tirando o tema que eu quero pesquisar. Por exemplo, eu vou pesquisar sobre maus tratos, e eu vou fazer uma revisão bibliográfica. Então, eu vou pegar do período de 2010 a 2020, todos os artigos de determinada publicação, por exemplo, artigo científico do Cielo, da Biblioteca Pública de Saúde, né? Então, eu vou pegar desses dois links e vou
tirar todos os artigos que tenham maus tratos. E desses artigos eu vou fazer um compilado, fazendo uma revisão bibliográfica. Então, eu não entrevisto ninguém e não vai dar porcentagem de nada, vai ter as falas dos autores. Deixa eu só tirar aqui. Dentro da metodologia, eu tenho a população e a amostra, tá? População é o todo, por exemplo, a população é os acadêmicos de enfermagem da Universidade Fevale, todos, população, do 1º ao 10º semestre. A amostra são os alunos do 5º semestre. Então, desta população, eu tirei só aquela parte. Isso se usa na pesquisa quantitativa, de quantidade. Por exemplo, eu tenho uma população aqui no Rio Grande do Sul de 200 mil idosos. É a população. Eu vou pegar os idosos somente de Novo Hamburgo, que são 500. Então, a população é 2.000 e a amostra é 500, tá? Então, quem é essa amostra? Quantos foram os participantes do estudo, né? Ah, foram 10, foram 8, foram 100, foram 50. Onde o estudo foi realizado, né? Só 2 vezes. Porque foi realizado numa ILPI, foi realizado num bairro, foi realizado numa clínica, foi realizado numa escola, foi realizado... Onde foi realizado? Tá? O período que foi realizado no período de janeiro a setembro de 2018. Aspectos éticos. Tudo que gera aspectos éticos são documentos. Por exemplo, se eu vou numa ILPI fazer um estudo, eu tenho que ter um documento do administrador que ele me possibilita a eu fazer o estudo com o idoso. Se é por exemplo, de prontuário de idoso, né? Vou lá no hospital e pego os prontuários do idoso para ver o risco de queda, ou as quedas. Eu tenho que pedir autorização para coordenação de enfermagem, e aí eu vou ter um documento. Normalmente ou um termo livre de consentimento, ou respeitou a resolução tal, tem descrito no próprio artigo, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão ter o meu WhatsApp para poder perguntar, certo? Alguma coisa que os grupos queiram acrescentar, é interessante também fazer uma lâmina que queira acrescentar, porque às vezes vocês têm outras coisas interessantes que eu não coloquei aqui, então é de livre escolha, eu acho bem legal, tá? A análise e interpretação dos dados por exemplo, se eu fiz um estudo quantitativo e tem lá 3 tabelas, vocês vão ver o que as tabelas trazem. Às vezes é interessante recortar a tabela quando ela não é muito grande e colocar na apresentação para vocês mostrar, tantos % desses idosos eram viúvos e viúvas, eles tinham uma qualidade de vida menor. Então, é interessante, no quantitativo. Ou, se for falas, que é no qualitativo, né, que fulano falou que foi para a ILP porque, eu fui para a ILP porque não tinha ninguém que me cuidasse, então eu vou recortar as falas e vou colar ali. Então, a análise e interpretação dos dados é o que eu achei no artigo, que eu trouxe de dados, e a interpretação deles é o que eu achei desses dados, né? Considerações finais é o que o autor tem de considerações finais, né? Tendo visto que há um crescente de idosos nesse Rio Grande do Sul, a ideia de implementação de ações para melhora de qualidade de vida está descrito no artigo, vocês não vão ter que inventar isso, é isso que eu quero que vocês entendam, está tudo descrito no artigo, alguma outra coisa não vai estar, dependendo do tipo do estudo. Mas é para colocar tudo? Não, se fosse copiar e colar tudo, eu dava o artigo, todo mundo lia o seu, e nós lia artigo o dia inteiro. Vocês vão pegar a ideia principal, e aí que está o pulo do gato, né? Vocês vão pegar o que as pessoas que vão estar assistindo, vocês, têm que entender o que vocês querem dizer, tem que ter começo, meio e fim.
considerações do grupo referente ao artigo, né? Antes eram as considerações ali, antes eram as considerações dos autores. O que eles acharam lá do estudo. Aqui é do grupo. O que vocês acharam sobre esse estudo, né? Sobre a realidade atual que se vive no Brasil, a realidade atual das pessoas que cuidam dos idosos, familiares, dos cuidadores, enfim, voltado para aquilo ali. O mais importante da apresentação, eu acho que é isso, as considerações de vocês. Podem fazer por tópicos, pode fazer por tabelas, pode fazer a apresentação e a criatividade de vocês é bem importante, tá? Aspectos negativos e positivos do artigo na visão do grupo. Por exemplo, eu achei bem legal que trouxe bastante informações, o grupo não sabia sobre tal coisa. Negativos é que já está ultrapassado, não é mais assim, poderia ter feito de uma outra maneira, poderia ter pesquisado não só com os enfermeiros e sim com os técnicos, tá? E se vocês usarem alguma referência, alguma ajuda para deslanchar esse trabalho, vocês coloquem aqui se for o caso, tá? Eu deixei o modelo na apresentação do Blackboard, a apresentação do dia 13 e 14 de janeiro, por sorteio, não mais, né? Vou mostrar a apresentação para vocês, espera aí. Deixa eu postar aqui. Estão sobrevivendo aí, gente? Tá, deixa eu só o prof colocar e depois a gente vai conversar. Não tá morrendo nada, massagem cardíaca nessa hora. Bem-vindo à graduação, gente. Isso é só o começo. Você tem até a sorte de não me pegarem mais de disciplina, porque eu não sei, não. Ó, os cantos da boca. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha aqui modelo de apresentação. Vou botar aqui, que também está lá no Blackboard. Eu limpo, sempre eu limpo, escorre, veneno. Eu sou chata, mas eu sou querida. Apresentação. Eu posso ser querida 30% e chata 70%. Dá sim, cara. Uma variável de 100% eu posso ter minha divisão, por que não? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é sofrimento acadêmico, vocês são privilegiados para isso. Na verdade, eu não sou durona, né? Não depende nem do dia. Eu quero que vocês deem, gente. Esse é meu, acho que é minha melhor qualidade e meu pior defeito. Não vai nessa, Suzy. Eu sou para um anjo para quem merece a nuvem, isso é fato. Olha só. Esse modelo aqui tá lá também na atividade, eu deixei modelinho, vocês podem copiar em cima. Pode trocar o pano de fundo aqui, né? Como vocês preferirem. Aqui vocês vão colocar o título do artigo, os autores do artigo, às vezes tem 4, 5, etc, né? Quando é, por exemplo, Furlaneto, vírgula, Kelly et al, né, que é et al lá no artigo, que às vezes não tem todos os nomes, é quando é mais de 4 autores, então eles botam como se fossem colaboradores, né? Furlaneto, Kelly, porque primeiro o sobrenome, depois o nome, e depois os artigos, o resto do povo que ajudou, tá? E aqui os participantes do grupo, certo? Então, vocês vão colocar
autores do artigo, 2 pontos, esse, participantes do grupo, 2 pontos, esse. Depois, vocês vão fazer uma justificativa, que não é de vocês, e sim do autor, por que ele fez esse estudo, né? O que levou ele a fazer esse estudo? Ou o problema que ele encontrou a ser pesquisado. E daí eles justificam o autor. A necessidade desse estudo foi relatar a imprudência dos cuidadores referente ao tudo, tá? A justificativa pode ser por... não precisa ser em texto, pode ser em ícones e vocês explicar, que eu acho bem legal. Não fica cansativo e vocês podem explicar direitinho. Os objetivos vocês também não vão inventar, deve estar dentro do artigo. Então, eu tenho objetivo geral. Nem sempre vai ter objetivo específico, tá? Só se houver. Mas objetivo geral sempre vai ter, porque eu tenho que ter um objetivo para fazer esse artigo. E aí também está dentro do artigo. Aqui o método, tá? Que é aquilo que eu falei lá para vocês. O delineamento do estudo, escrever cada um, né? Por exemplo, é um estudo quantitativo, é um estudo qualitativo, é um estudo retrospectivo. Retrospectivo é quando é do passado, né? Normalmente é documento, prontuário, folhas, anexos, certo? Participante do estudo, né? Quem é que participou, quantos participou, população e amostra. Na pesquisa qualitativa, que é aquela das falas, normalmente eles falam em sujeitos do estudo, tá? Aspectos éticos, lembra que a prof falou já que é lá das resoluções, das coisas, né? Se teve anonimato dos participantes, como assim anonimato? Se eles falaram o nome dos participantes, ou se eles botaram um código participante, por exemplo, idoso 1, idoso 2, idoso 3, né? Quando a gente fala em quantidade, vai ser só números. Agora, quando eu falo em quali, que as pessoas falam, cada participante tem o seu código, o seu codinome, tá? Porque normalmente são no máximo 10 participantes. E aí vai ter o seu codinome. Coleta das informações, quando, onde foi, né, o tipo de documento que foi utilizado, foi utilizado um questionário, foi gravado entrevista, foi feito em prontuário, foi revisado os artigos na Cielo, se for uma revisão, análise das informações, como que foi analisado, se foi usado estatística ou não, que tipo de estatística que foi, ou semelhantes. Foi utilizado... Eu vou dizer para vocês aqui, tá? Já vou dar cola. Temática de Bardão, temática de Minayo. O que é isso agora que a Kelly inventou? As temáticas nada mais são do que fases para fazer a pesquisa, né? Exploração da pesquisa, etc. Então, bota temática de Minayo, temática de Bardão, tá? Tranquilo para fazer isso. Depois, durante as apresentações, eu explico para vocês algumas coisas que vai ficar meio no ar para vocês ali sobre isso. Apresentação e discussão. Você poderá colocar tabelas, quando a pesquisa for quantitativa, explicar se os autores falaram, tá? Frases dos participantes na pesquisa quantitativa. O número de slides é a seu critério, não esqueça do horário máximo e mínimo de apresentação, porque às vezes vocês querem botar o artigo inteiro ali e fica muito comprido. Considerações finais dos autores sobre o artigo, então lá no final vai ter conclusão ou considerações finais, e aí eles vão ter as conclusões dele referente à pesquisa que eles fizeram. Considerações do grupo referente ao artigo, tá? Aqui vocês vão colocar as considerações de vocês referente ao artigo, que eu acho que é uma das partes mais importantes. Aspectos positivos sobre o artigo, aspectos negativos sobre o artigo, e as referências se houver. Se não houver, não precisa colocar.
Vamos lá. Dúvidas? Professora. Quem fala? Diego. Fala, Diego. Nos aspectos positivos e negativos é a nossa percepção ali que a gente entendeu. A percepção do grupo, exatamente. O que vocês acharam de bom, de legal, e o que vocês não concordam, né? Ou, por exemplo, o artigo foi muito bom e tal, mas eu achei pouca população por causa disso, daquilo, né? O artigo foi legal, mas isso só se aplica lá em São Paulo. Aqui a nossa realidade é outra, porque segundo o autor fulano de tal, e aí entra as referências que vocês podem colocar. A nossa realidade é outra devido a isso, aquilo. Entende? É a percepção de vocês. As 3 últimas ali, considerações do grupo, aspectos positivos e negativos é a do grupo. Não, fica bom para a gente poder comentar mais e deixar descrito no trabalho, né, sobre o que a gente achou. Uhum. Uma coisa que é importante é o que eu vou considerar, tá? No trabalho. O tempo de apresentação. Eu até estou anotando aqui. A forma de apresentação. Como assim a forma de apresentação, né? A organização, se não está tudo misturado, se está bem organizado, se está bem pontuado, né? O conteúdo que o grupo elencou para colocar nas lâminas, porque o artigo é longo e vocês vão ter que compilar várias coisas, né? A participação dos integrantes quando solicitado pela professora, seja ele por áudio ou seja ele por escrito. Aqui vai ser avaliado todas as lâminas, mas em particular a posição do grupo referente ao aspectos positivos e negativos, que eu falei com o colega agora, e também sobre a conclusão do grupo referente ao artigo, tá? E também, se vocês foram atrás de outros artigos ou não do referencial que eu falei para vocês, que é importante quando vocês falam sobre alguma coisa. E sobre as respostas sobre as minhas perguntas, tá? Então, de novo, tempo de apresentação, a forma de apresentação, os ícones ali, conteúdo, participação dos integrantes, a posição do grupo referente a aspectos positivos e conclusão, né, de vocês, o que vocês acham disso, referencial e sobre as respostas. Alguma outra dúvida? Vocês me disseram que não queriam a questão de ter... São 5 grupos por dia. De novo, tá, gente? Vamos fazer um remember aqui. Cronograma. Quarta, 5 grupos. Quinta, 5 grupos. Sexta-feira, a prova. Quem não atingir as 3 notas, que é mapa mental, artigo e prova, já vai para avaliação complementar sábado de manhã. Sábado de manhã é só para quem tem avaliação complementar, então se puxem, gente. As notas do mapa mental eu já deixo essa próxima semana para vocês, tá? Calma, Graciela. Já vou deixar. À medida que os grupos forem apresentando, eu vou colocar na quinta-feira, pensei junto, né? Estamos conectados. Quinta-feira eu coloco a nota dos grupos, tá? Terminou a apresentação,
eu coloco as notas do grupo, exatamente. Sexta-feira, vocês vão fazendo a prova e vocês já vão ter as notas, porque a prova é por Blackboard, tá? Eu acho que eu vou fazer tudo de verdadeiro e falso. À medida que for saindo as notas, eu vou colocando já na sexta ainda para vocês as notas no diário, e assim que o último aluno terminar a prova, eu fecho a nota e aí já vai gerar avaliação complementar. Se alguém ficou em avaliação complementar, já vai olhar na própria sexta-feira, tá? No sábado, para quem tem avaliação complementar, eu vou mandar provavelmente um e-mail com o horário, mas o horário da aula vai abrir uma prova na temática avaliação complementar. Onde vai estar a prova na sexta-feira, né? Vai estar na temática, vai abrir sexta-feira às 19 horas. Eu vou ter que abrir essa temática, gente, eu não consigo abrir horário quebrado, tá? Então, eu vou abrir ela às 19 horas a prova, certo? Mas eu vou mandar um e-mail direitinho para vocês, porque sempre tenho os perdidos, vocês são uma turma muito grande, dá ruído de comunicação, então eu gosto já de deixar até registrado, até para me organizar também, o que eu avisei e o que eu deixei de avisar, beleza? Se vocês entrarem na temática lá, do Black, entrem lá, vocês vão ver assim, ó, atividade avaliativa 2, lá na temática, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, ver se dá certo. E aí a gente olha junto também, para tirar todas as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Acho que vai dar para compartilhar. Tá, sim. Não dá. Não vai dar. Aí toda a nossa apresentação. É a Ludmila, prazer. Tá. Aí toda a nossa apresentação vai ser baseada no artigo, né? Sim. Se vocês quiserem colocarem autores para comentar a percepção do grupo, pode. Mas o artigo, ele é formatado, sendo bom, sendo ruim, sendo mais ou menos, é aquilo lá, tá? Beleza. Olha ali, ó. Aqui. Aqui na atividade avaliativa, ali na temática, na parte preta, ali tem atividade avaliativa 2. Quando vocês abrem, vocês enxergam aqui, ó, todos os grupos, tá? Vocês enxergam todos os grupos, então eu vou ter ali, ó, eu tô lendo, eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo, tá? Depois a gente conversa. Vocês vão ter a apresentação, o artigo, modelo do PowerPoint, que é esse modelo que eu dei para vocês. Podem modificar? Podem botar a letra, sei lá, Arial 12, Times, não sei o que, pode, gente. Só não pode pular partes daquilo que, no mínimo, é necessário que eu quero, tá? Aqui já tem os grupos, ó. Esse grupo aqui, 11, eu vou tirar. Pra gente não... O grupo 11 nem tem, né? Então não precisa nem tirar. Deixa o artigo ler, prof. Como complementar. Como é que é? Deixa? Isso, deixa o artigo só que a gente lê como material complementar. Tá. Então, vocês têm 11 artigos aqui. Os artigos são pertinentes de tudo que a gente falou na aula e que os autores foram atrás, tá? Até para a gente se organizar. E aqui, tudo que eu li para vocês lá, ó, dos artigos, autores, justificativa, tá tudo aqui escrito, ó, para quem não anotou, para quem ficou na dúvida, tá tudo aqui, tá? O que eu coloquei aqui, ó? Coloco para dúvidas no horário comercial, letras garrafais, para o bom entendedor, minha palavra basta, porque senão à meia-noite está me perguntando como é que é o nome do Chiquinho lá, que não consegue escrever lá o nome do autor. Como vocês não quiseram o Blackboard fazer os grupos, o acompanhamento deixa o meu WhatsApp. Então,
Sugestão, se vocês têm dúvida, professora, eu não sei como escrever isso tem no artigo, tira um print do artigo, me manda que eu dou um norte. Eu não vou dar resposta, mas eu vou dar um norte, com certeza, tá? E aí, gente? Show de bola, né? Já tinham feito o trabalho assim? Não. Tão explicado assim. Hã? Tão explicado assim, não. Como é pra gente fazer, o que é pra gente procurar, ficou bem legal. Eu sei que é uma dificuldade que tem e é meio apavorante, assim, quando a gente fala de artigo, tirar algumas coisas. Mas isso já é para vocês, quando forem fazer pesquisa, saber o que vocês procuram no artigo, o que o autor fala. Porque quando vocês começarem a apresentar, vocês vão se dar conta, o artigo que é quantitativo do fulano é a mesma coisa que o meu, parecido, claro, com considerações diferentes, mas o qual é bem diferente. Eu não gostei de fazer isso. Então, já vai dando um norte para vocês saberem depois o que vocês querem pesquisar e o que vocês não querem pesquisar, a forma dessa pesquisa, né? E para vocês elucidar, porque, na verdade, a gente só lê do artigo que a gente precisa, o que não precisa. Por exemplo, se vocês tirarem só do resumo as coisas que eu quero, eu vou saber que é só do resumo, porque vai estar incompleto. Então, vocês vão ter que ler todo o artigo para ver se não faltou nada no resumo, porque eu conheço os artigos, né? Não ia colocar artigo aí que eu não conhecia. Entende? Então, a maioria faz assim, lê lá a conclusão e o resumo, só que a conclusão do resumo, ela é muito restrita em relação à conclusão do resto do artigo, se perde muitas coisas, porque o resumo num artigo é para vender o peixe, para deixar o leitor curioso, mas de fato, o que tem de útil dentro é todo o contexto, tá? Então, acho importante isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. As dúvidas vão surgir à medida que vocês vão fazendo, né, gente? Então, é bem